Hello, pessoas! Começando mais um diário de escrita do meu livro cristão, Se Houver um Crime, Eu Não Sou Culpado. Esse título minha amiga Ingrid Barreto que escolheu para mim. E a capa fui eu que fiz, só que eu pretendo mudar a capa, depois eu vou mostrar para vocês. Porque eu não gosto muito de capa com personagens, com rosto de personagens. Então, eu tô querendo mudar. Mas sim, infelizmente, a memória do meu celular tá ficando muito cheia. E então, eu vou ter que gravar agora ao vivo aqui, falando sobre esse livro e postando no Instagram para pelo menos salvar, guardar, que eu amo fazer esse tipo de vídeo. E aí, provavelmente não vou mais poder postar no YouTube. Vou tentar mais uma vez, mas acho que não. Então, vai ficar guardado aqui no Instagram, tá? Se vocês quiserem ver os outros vídeos, esse já é o terceiro diário que eu tô fazendo. Terceiro vídeo. Se quiserem ver os outros vídeos, vai estar lá no canal do YouTube, tudo junto e misturado. Tem um link no meu perfil, @VanessaCarla0313. Se vocês quiserem, né, acompanhar esse processo que está sendo escrevendo esse livro cristão, meu livro de Deus. Então é um livro, né, de mistério, suspense, investigação, mas não pensem que é o Sherlock Holmes, tem um detetive lá, mas não é nada tão profissional. Mas enfim, é isso. Então eu vim aqui atualizar vocês do que aconteceu durante esse tempo. Acho que já faz um mês que eu não venho falar com vocês sobre esse livro. Acho que a última vez que eu falei foi no mês passado. Mas enfim, então eu venho atualizar vocês, comentar, e eu vou ficar aqui até eu publicar todo o livro, né? E falando em publicar, sim, eu já publiquei. Não é livro físico, é livro só online mesmo, no Wattpad, plataforma. Então eu já publiquei, gente. Tô postando aos poucos lá os capítulos. Ainda não finalizei o livro, tô escrevendo ainda, tá no rascunho do Wattpad. Eu fico deixando lá agora. Eu escrevo, deixo no rascunho. E aí vou postando aos poucos os capítulos. Porque uma pessoa me chamou, se eu não me engano, querendo saber de outro livro que eu tô escrevendo, né? Que tem um Em Busca do Caminho e a Verdade e a Vida, e encontrei o Caminho e a Verdade e a Vida, e tava querendo saber sobre o terceiro livro. Então eu falei, não, que eu tô focando nesse livro de agora, né? Se houver um crime eu não sou culpado, que eu parei um tempo, depois eu vou voltar lá para aqueles livros. Então eu falei, quer saber? Vou postar. Aí você lê lá por enquanto se você quiser. Então, graças a essa leitora, esqueci o nome dela agora, mas falei com ela no WhatsApp, a gente tá em um grupo de escritores cristãos e leitores. Então, graças a ela, eu acabei postando o livro logo. E até porque senão eu vou ficar muito na enrolação, né, gente? Eu tinha escrito tanta coisa, já era pra ter postado mesmo. Vai que acontece, Deus me livre, alguma coisa com a história eu não ter nem publicado. Então, eu acabei postando mesmo, e aos poucos eu tô postando. E uma outra leitora que surgiu lá, maravilhosa, comenta nos capítulos do livro, amei. E ela deu sugestão de eu postar um capítulo por dia. Só que como já escrevi muitos capítulos, para acelerar o lado, eu tô postando 3 capítulos por dia. No começo eu comecei assim, né? 3 por dia. Agora eu tô postando, às vezes dá uns 2 dias, eu vou e posto, porque acabo fazendo outras coisas. Mas então é mais ou menos isso. 3 capítulos por dia que eu tô postando, até chegar onde eu parei, né? Mas provavelmente quando eu chegar onde eu parei, já vou ter finalizado, se Deus quiser, esse livro. Está na hora de finalizar ele, que eu quero voltar para outras histórias. E então, mas é isso. Então, foco. Eu queria falar com vocês que eu já postei. Está lá no Wattpad, @VanessaLove03, quem quiser acompanhar a história. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Quantos capítulos já tem? São capítulos longos, alguns, tá, gente? Ou mais ou menos longo. E alguns capítulos são curtos, mas enfim, ultimamente eu tô escrevendo livros grandes e Deus sabe todas as coisas, eu não gosto, confesso, mas o Senhor que sabe aí, né, o Senhor me dá ideias e tudo mais, graças a Deus, inspiração. Então acaba sendo um livro grande, mas são livros muito envolventes, livros assim, né, que tem mistério, então vocês acabam curiosos, querendo já acabar logo o livro. Agradeço muito as leitoras que estão aparecendo lá. E aí, uma das leitoras, duas leituras que eu tenho, elas têm deficiência, né, não enxergam. Então, né, creio que o Senhor vai usar muitas pessoas para aparecerem que têm deficiências. Fico muito feliz que o Senhor dá capacidade, oportunidade das pessoas que têm deficiência ler livros, né? Eles escutam livros através de aplicativos e tudo mais. Então, fico muito feliz que Deus, né, cuida dessas pessoas também, né? Ou senão, às vezes, tem o Brian também, né? Que eles lê livros através desse Brian, né? Que é especialmente para eles. Então, fico muito feliz por isso. Então, como são duas leitoras de deficiência física, leitoras que são até minhas irmãs em Cristo, eu acabei nesse livro descrevendo imagens, porque eu gosto de colocar no capítulo dos meus livros imagens, né?
personagens que eu acho parecido, atores que eu me inspiro, eu acho parecido com atores com meus personagens, né? Eu gosto de pegar alguns atores para me inspirar. Só que lá eu coloco, no Wattpad eu coloco atores de costa e tal, para não mostrar o rosto, porque nem todo mundo gosta de ver rosto. Mas quando eu divulgo o livro aqui no meu Instagram, eu costumo mostrar assim o rosto dos atores, imaginando ser os personagens, colocando frases, edição que eu gosto de fazer, né, para divulgar a história. Então, aí como tem essas imagens que eu coloco, então como elas são deficientes físicos, né, não enxergam, então eu fico descrevendo as imagens, porque os aplicativos que elas usam não falam sobre as imagens, então elas não conseguem nem ouvir o que tem na imagem. Então, para elas ouvirem, eu descrevo o que eu escrevo na imagem com minha opinião, né? Porque o que eu tô vendo ali, eu tô descrevendo, né? Porque nem tudo eu também sei da imagem, não sei descrever totalmente. Mas para elas sentirem um pouco do que tem na imagem, e aí elas conseguem ouvir, porque vai estar em texto, né? O que tem em texto, elas conseguem ouvir. E então, fiz isso, né? Fico muito feliz. Às vezes eu fico um pouco com preguiça, confesso, porque tem que ficar descrevendo, né? Já basta a história em geral. Aí tem que ficar descrevendo uma imagem, às vezes eu fico assim, nervosa, que nem tudo eu consigo entender sobre a imagem, não sei se elas vão gostar e tudo mais. Só que eu fico tão feliz que elas estão lendo, né, a história, ouvindo a história. Então, mais que justo eu ajudá-las o máximo que eu puder para elas estarem envolvidas em tudo que tem na história. Imagem, texto, músicas. Quando eu coloco músicas, que o Wattpad, vou mostrar para vocês, né? Vou estar mostrando minha cara aqui. O Wattpad, deixa eu virar. Essa aqui, gente, é o Wattpad, plataforma maravilhosa que ajuda novos escritores e também quem não escreve pode ler os livros que estão dos autores lá, pessoas de vários países, né? E então, esse aí é o meu, tá vendo? Vanessa Love 03, quem quiser me seguir, quem quiser ler meus livros, aqui ficam meus livros, tá vendo? História de Vanessa CTS. Tá vendo? Tem que até mudar essa capa, colocar agora meus livros cristãos. Aqui são livros que não, quando eu não era cristã, mas não acho normal que vocês podem ler também, né? Mesmo não sendo cristão, ou mesmo sendo cristão, não tem nada assim, né? Que cristão não pode ler, acho que podem sim, essas histórias. E aí esse é o livro que eu tô falando com vocês, né? Depois eu vou falar da capa e também vou ler a sinopse pra vocês entenderem mais a história, quem quiser conhecer. No outro vlog de leitura eu falei como é a história, dando minha opinião, né? Mas aqui eu vou ler exatamente a sinopse que eu escrevi, né? Mas enfim, o que eu tava falando? Então o Wattpad, deixa eu colocar, né, aqui. Tá vendo? Vocês botam em ler. Quem não tiver o aplicativo do Wattpad, eu tenho aqui o aplicativo no meu celular. Mas quem não tiver, pode entrar aqui no Google, tá vendo? Aqui eu entrei automaticamente pelo Google, como se você fosse pro Facebook, como se você fosse pra uma rede social, é o Wattpad. Você vai, aí se você quiser, você faz um login na conta. Eu não tenho certeza se você não tiver login, você pode ler, né? Não sei se só quem pode ler, quem tem login, mas procura aí, né? Caso vocês não queiram baixar o aplicativo. Mas super recomendo que baixem também. Então antes de eu falar o que eu tava falando, vamos logo falar da capa, já que está bem aqui. Essa capa, como vocês estão vendo, o personagem, ele parece um desenho, né? Eu vi isso, não lembro qual foi o aplicativo, mas eu vi que tinha essa forma de desenho. Então eu resolvi fazer como se fosse desenho, para até mudar um pouco a aparência do ator. Isso aqui é um ator de um seriado que eu assistia, The 100, e aqui até uma cena para divulgar a série The 100, né? Que era quando o ator era aqui no seriado, praticamente, entendeu? E aí, para não imaginar tanto o autor, eu acabei botando no formato de desenho. E esse é o João, um dos personagens, o personagem que, né, que tá envolvido no crime, que o povo tá achando que ele que é o culpado por ter matado outra personagem lá. E aí, então, né, se houver um crime, eu não sou culpado. Então, no título, eu provavelmente já deixei claro que ele não é o culpado, né? E a capa, então, já que ele tá envolvido, no começo eu falei, será que essa capa combina mesmo? Aí fico pensando, será que eu vou deixar ele mesmo essa capa ele na história? Porque no começo ele não aparece muito e tudo mais, entendeu? Só que como o resumo da história é basicamente também sobre ele, tem muita coisa que vai envolver o nome dele, então eu falei, provavelmente ele combina também estar aí na capa da história. Por isso que ele tá, né? O João, eu imagino ele assim, careca, forte, uma aparência assim, pele negra. Então eu peguei e escolhi esse ator para representar o João quando eu for divulgar a história. Mas provavelmente eu vou mudar a capa, porque eu não quero personagem com capa. E provavelmente eu talvez peço pra alguém fazer. Eu não sou muito boa em fazer capa, né? Antigamente, aquelas capas ali dos primeiros livros, fui eu que fiz também. Eu achei que eu arrasei nas capas.
Mas são capas assim, meio que eu só coloco às vezes alguma coisa a mais. Por exemplo, essa casa já existia. Eu só fiz colocar essa pessoa, uma caixa que tem aqui com a carta. Aqui, se eu não me engano, eu coloquei a lua, mas essa casa já existia, a floresta já existia. Aqui eu fiz colocar, e claro, os títulos, eu coloquei os tal. Aqui, se eu não me engano, tá vendo? Esse tudo aqui, o beco já existia, o apartamento existia, o homem na bicicleta. Acho que esse aqui foi o menos que eu coloquei algo, né? Então eu coloquei aqui o título, meu nome, tal, mas então são capas que eu não faço muita coisa, né? Não mudo muita coisa. Eu pego praticamente uma imagem já pronta, só faço colocar algumas coisas pra ficar mais a cara da minha história, né? Então isso foi a mesma coisa. O João já estava, né, aí, na verdade, o ator já estava aqui, e eu só fiz colocar uma cruz aqui para representar, na verdade, ele usa uma cruz de corrente, né? Mas como a cruz aqui, eu até tentei colocar, mas não ficou muito bom, e nem deu para mostrar parecido, então eu coloquei aqui, aí ficou parecendo, tipo assim, como se tivesse uma cruz no chão, tal, pra também ficar parecendo com a história, né, um drama, alguma coisa assim. Tipo, nossa, tipo, que tem gente que acredita que ele é cristão e tudo mais. E aqui meio sujo, porque vai acontecer algo na história que acho que vai combinar com isso, a aparência dele. Mas esse ao redor aqui eu fico imaginando lá atrás floresta, só que não tenho certeza se é floresta, né? Acho que são montanhas e tal. Mas então eu fico imaginando que é uma floresta, entendeu? Mas sei lá, acho que não tem muito o que diz sobre a história. Eu gosto que capas digam sobre a história, ou mais ou menos diga alguma coisa. Então, eu acho que disse, ao mesmo tempo acho que não, é por isso que eu quero mudar. Eu também quero, né? Que até que ele fique até de costas, se preferir, mas que não fique mostrando o rosto dele, porque eu sei que nem todo mundo gosta. Eu gosto de respeitar também a decisão do leitor. Apesar que eu vou descrever como é a aparência dele, como é a opinião, mas cabe a pessoa querer ou não imaginar e tudo mais. Cabe a pessoa vai ter sua imaginação, né? Eu descrevo algumas coisas e a pessoa imagina. Eu não consigo, infelizmente, descrever rosto, gente. Então, infelizmente, acho que é um erro gravíssimo, porque se virasse filme, como é que eu ia escolher o rosto do personagem? Mas eu contaria com uns fan art aí, né? Que fazem vários desenhos incríveis. Mas, entendeu? Espero um dia mudar isso. Espero um dia saber escrever rosto mais, a aparência melhor dos personagens para os leitores, né? Porque aí os leitores vão pensar mais ou menos juntos em uma imagem, né? Como eu vejo com a arte, muitos parece que imaginam juntos um rosto mais parecido, com opiniões iguais. Então, essa foi a capa. Espera aí, que meu pai tá aqui. Tá muito barulho. Deixa eu ver se eu saio daqui. Espera aí. Tem que levar o notebook. Só um minuto. Amanhã minha tia aí falando. Minha tia. Então, voltando, foi mal, pessoal, me desculpe. Então, basicamente foi essa capa que eu coloquei, né? E eu preciso mudar também, mudei a chama num tom mais escuro, meio cinzento, meio marrom, na verdade. E tudo mais, pra combinar já com o resto aqui. Amei essa letra que eu achei no edição. E aí foi isso. Então, quem me deu a ideia do título foi minha amiga Ingrid Barreto, por isso que eu acabei colocando também João na capa, já que fala sobre ele, o título, né? E aí eu fiquei um pouco assim, ai mano, é spoiler, né? Não sei se eu gostei, mas às vezes é necessário, não tem problema nenhum não. Porque também eu começo a deixar claro que João é cristão mesmo, então o povo pode entender. E aí eu vou ler a sinopse pra vocês, depois eu vou falar mais algumas coisas que eu tenho pra falar. Essa aqui é meu louvor favorito, que eu creio que o Senhor é meu louvor de Deus, que eu falo, né? E o Zadamor, do Isaías Sérgio. Quando passei por um momento muito ruim, eu ouvi esse louvor. Então, mexeu muito comigo, tocou e agora é meu louvor favorito. Então, sempre quando eu escrevo história, eu quero que ele esteja presente, né? Não sei se está presente em toda a história, mas eu quero agora, a partir de agora, deixar. E aí, então, eu coloquei, né? É um louvor cristão, gospel. E aqui tem uns capítulos, depois eu vou mostrar pra vocês quantos são. Já tá aqui, vou mostrar logo. Aqui são os capítulos publicados. Eu já publiquei bastante também. Tento colocar nome de título, amo colocar nome de título, não gosto de colocar só o número do capítulo, gosto de colocar o título, que vai se resumir a história do capítulo. E aí eu tento não colocar spoiler no título, né? Mas não sei se torna spoiler, mas eu tento botar título que tem a ver com o capítulo da história naquele momento. E aí, tá vendo tudo aqui? Eu já publiquei. Cadê? Onde que eu parei?
bastante, né? 23, meu genro, 25. Gente, glória a Deus, muitos capítulos já. Aqui, parei aqui. Capítulo 34, término. Término de quem? Quem será? Quem já está lendo a história provavelmente vai saber quem no início. Mas tá vendo aqueles que nunca viram a história e vê esse título, aí não vai ser spoiler, porque a pessoa não vai saber quem é o personagem que tá terminando e tudo mais. E enfim, aí vou postar, se Deus quiser, hoje, talvez, o capítulo 35, né? Às vezes eu dou uma lida de novo, relida, muda algumas coisas, ou acerto algumas coisas, e aí depois eu publico o capítulo. Então eu parei aqui, né? Eu parei, já tinha revelação, já revelado o que aconteceu com Ana e tudo mais. Então já passou disso, tá vendo? Eu parei no capítulo 64. Capítulo 65, eu acho que eu vou dar alguns resumos do que vai se tratar o capítulo, mas acho que eu não cheguei a desenvolver ainda não. Mas tá vendo quantos capítulos, né, gente? E a maioria, alguns são longos, alguns não. Mas é o que a história pede, né, gente? Às vezes eu dava vontade de não escrever, só que eu não posso, né, mudar o rumo da minha história, o tema, os capítulos. Às vezes eu fico tentando dividir os capítulos, às vezes eu consigo, mas às vezes não. Então é a vida, né? Ainda bem que tem leitores que gostam de história grande. Algum leitor vai ter, né? E graças a Deus as minhas leituras lá estão... Vou até mostrar alguns comentários pra vocês que elas fizeram. Estão lendo, né? Então, cadê? Onde é que fica a sinopse? E aí fica essas coisas aqui, né? Detalhe da história e tudo mais. Vou ver se ano que vem, né? Se a história consiga participar do concurso principal do Wattpad, né? O Wattpad tem alguns concursos que as pessoas fazem e também tem um concurso principal que a plataforma faz. Então, esse ano eu consegui colocar 3 histórias para participar, se eu não me engano foi 3, e dá trabalho porque eu tenho que resumir, né, com spoiler a história inteira. Parece que eles vão ler o resumo, não a história assim como tá aqui, o que eu acho errado, né? Mas enfim, então deu muito trabalho. Então eu tô tentando, né, às vezes até é bom escrever bastante, porque eles pedem uma característica, se não me engano, de número muito grande. Então talvez a história participe ano que vem. Esse ano não dá mais, que já fechou e eu ainda tô escrevendo, né? Mas enfim, aqui... E aqui fica a sinopse, né? O que você faria se sofresse injustiça? Eu gosto de começar minha sinopse com uma pergunta. Não sei se fiz tudo isso nas minhas histórias, mas gosto de começar com uma pergunta. E aí tem aqui. Isso acontece com o João, um homem que alguns anos atrás se tornou amigo de uma cristã chamada Ana, mas ele era criminoso e depois se mudou de cidade, só que ainda mora no Brasil. Quando voltou para a cidade que nasceu, João descobre que Ana está morta e ele é um dos principais suspeitos. Já deixa um mistério, um suspense aí, né? A família de Ana não gosta de João e o irmão mais velho de Ana resolve se vingar de João. João sofre uma grande injustiça só por causa do seu passado. Será que João vai provar que é inocente? Será que o passado nunca pode ser esquecido? Será que Ana foi assassinada ou se matou? Porque tem essa questão, né? Será que ela se suicidou? Né? Fala sobre o suicídio rapidinho. Só segredos, sofrimento, mudanças, você vai poder botar sofrimentos no plural, vou mudar isso aí. Mudanças, problemas familiares, fé em Deus, você encontra nesse livro, tá vendo? A autora Vanessa Carla. Eu tô querendo mudar, não era nem pra ter botado a autora Vanessa Carla, que eu já mudei na capa, né? Tô querendo agora... Quando as pessoas lerem meu livro, conhecer minha história, eu quero que seja assim, VCTS. Fica mais um mistério aí, tipo, quem é VCTS? O que significa VCTS? Então eu quero fazer isso agora, durante minha história, porque eu também queria ser, na verdade, autora anônima, né? Secreta aí. Não queria ficar expondo quem eu sou e tudo mais, porque eu tô levando o evangelho, né? A palavra de Deus, através dos meus livros de ficção. Então, que tem que crescer ao Senhor e tudo mais. Então, né, almas podem aí ser transformadas, e aí não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus, Deus que transforma as pessoas. Então, né, porque às vezes tem gente que fica muito fanático por autores aí, tratando como se fosse deuses e tudo mais, e não é isso que cristão tem que ser tratado dessa forma, né? Vai ter que ser tratado normalmente como todos iguais, irmãos em Cristo e tudo mais. Então, por isso que eu queria ser mais misteriosa, só que tô vendo, né, Deus que vai decidir aí se eu devo colocar meu nome ou não. No momento eu botei assim, e no momento não está em nenhuma editora, nem publicado em nada, né? Deus também tô vendo aí com o Senhor o que ele quer com essas histórias. Se só na plataforma de Wattpad ou não, queria muito também ajudar cristãos, né? Queria tanto ter uma editora para ajudar novos cristãos, né? Porque às vezes são só atores conhecidos, que já ficam muito conhecidos por aí as histórias. Então eu queria muita oportunidade para novos cristãos, né? Se pudesse a mesma coisa de novos atores, que eu vejo que novelas, filmes, pegam atores já muito conhecidos e aí esquece de que tem atores muito talentosos por aí, né? Então eu queria muito também dar oportunidade para as pessoas. Não sei se um dia Deus vai me usar para isso, para ajudar essas pessoas no Wattpad,
Então, né, tipo, se o livro ficasse conhecido, eu ia divulgar bastante minhas irmãs que também escrevem livro cristão e tudo mais. Mas enfim, né, no momento é o que temos para isso. Só posto no Wattpad. E fico muito feliz, né? Que o Wattpad dá essa oportunidade pra gente. E aqui, né, fica o índice e o nome dos capítulos há 3 dias, tá vendo a última atualização? Acho que aquele capítulo que eu falei pra vocês que eu postei faz 3 dias, ou seja, já devia ter postado mais novos capítulos para leituras, né? Às vezes a gente esquece que faz tanto tempo que eu não posto nada. E então, né, vamos lá, vamos mostrar aqui um capítulo, tentando não mostrar spoiler, pra vocês verem mais ou menos. Eu era pra botar em Hello Pessoas. Hello Pessoas eu gosto de me apresentar, né? E no final dos capítulos também gosto de agradecer as leituras, agradecer tudo assim e tal. Aí, como eu falei, aqui dá a oportunidade de você colocar imagem, ou você pode colocar vídeo, música. E então, aí quando eu coloquei essa imagem, aí aqui eu descrevo a imagem. Aqui eu também gosto de colocar alguma imagem. E como esse é o capítulo que Gabriel narra, porque esse livro é narrado por vários personagens, né? Então, quando o Gabriel narra, eu coloco uma imagem do Gabriel, alguma coisa que refira ao Gabriel. E aí aqui eu fico deixando em preto para descrever o que está nas imagens, as 2 imagens que eu coloquei, entendeu? Para as leituras que têm deficiência saber. E aí, depois, também às vezes fica muito grande, fico um pouco incomodada com isso, eu fico, meu Deus, já tem a história, ainda tem que descrever, fica maior ainda. Só que, né, acho que o Senhor fica feliz por eu estar tendo essa atitude de ajudar minhas irmãs a também estar envolvida em tudo da história, né? Não só no que eu escrevi no capítulo, mas nas imagens também. E então depois, quando eu começo o capítulo, eu já deixo com essa cor um preto mais claro, pra, né, enfim, não ter muito spoiler, apesar que capítulo 1 tem gente que não diz que é tão spoiler, né, mas enfim, entendeu? Então, é assim que eu faço. Aí nesse daqui, já que me mostrou aqui no Hello Pessoas, eu faço minha apresentação, aí como eu falei, né, tá vendo? Pode colocar música, ou pode colocar, e eu acho que eu nem descrevi desse daqui, né? Aí eu fiz aqui essa edição. Já tinha algumas coisas dessa imagem, eu fiz editar algumas partes. Então, aqui eu me apresento, falo algumas coisas. E enfim, me apresento entre aspas, né? Nem falo sobre a história mais mesmo. Mas eu não coloquei, que aqui eu tenho que colocar, escrever a música, a letra da música, né? Quando é música em inglês, eu escrevo a letra da tradução da música, né? Porque aí para as leituras saber do que se trata a música. Apesar que às vezes dá para ouvir, mas quando é em inglês não dá para... eu acho que é por isso que eu não escrevi, porque em português elas vão saber, vão ouvir, dão para ouvir direitinho. Agora em inglês a gente não dá para saber o que se trata a música, né? Então eu boto a tradução para elas saberem. E até para quem não conheceu o inglês, saber do que se trata a música, né? Porque às vezes eu gosto muito de música em inglês. E também gosto de botar versículos da Bíblia. Esse daqui versículo é o que eu tô mais amando no momento, porque muitas vezes eu fiquei triste de noite, mal, de manhã tudo se fez novo, né? O Senhor me deixou ficar melhor novamente. Então, um versículo que mexeu muito comigo. Mas eu coloco, né, versículos no final. Só que assim, como tem personagens que não são cristãos na história, né? Nem todos são cristãos, nem todos seguem a Deus totalmente. Então, eu resolvi não colocar versículos. Por exemplo, Gabriel, ele não é cristão, ele acredita em Deus, mas ele não segue totalmente. Então, eu falei, eu acho que não combinaria com o personagem colocar versículos da Bíblia, entendeu? Então, eu só coloco versículos da Bíblia de quem são cristãos, ou quem está aí se aproximando mais de Deus, entendeu? Pra aparecer mais, né, gente? Com a personalidade, o jeito do personagem, combina total. Então eu preferi dessa forma. Mas eu acho muito importante, quando são histórias cristãs, ter versículos da Bíblia, né? De onde a gente tem a inspiração, de onde a gente tem vontade de falar da palavra do Senhor, graças à Bíblia que nos ensina isso, né? Então, por isso que eu acho importante colocar versículos, mas já que eu tenho personagens cristãos, aí eu coloco só nos personagens cristãos. Agora, se todos não fossem cristãos, mesmo assim eu teria que, na minha opinião, colocar versículos da Bíblia, entendeu? Aí eu teria que colocar mesmo se fosse algum personagem narrando a história e não fosse cristão. Mas como tem, não preciso colocar em todos os capítulos, tá vendo? Então sim, eu já falei, eu acho que no outro vídeo, que a história é narrada por vários personagens, né? E em primeira pessoa. E aqui são a outra história que aquela colega que eu falei, minha irmã em Cristo, estava perguntando quando seria o terceiro livro. É sobre essa história aqui. Também super recomendo para vocês, se quiserem. Também fiz diário de escrita. Vou continuar fazendo, né? Porque eu faço sempre quando se trata da história. Eu acho que eu não terminei de fazer. Eu vou ter que fazer, acho que aqui no Instagram também. Mas só quando eu voltar para a história. Pra falar, né? Porque eu tenho que falar, se eu não me engano, que eu já finalizei. Já finalizou, falta o terceiro livro agora. Se Deus quiser, já tem algumas ideias aí, o Senhor me inspirou.
Mas enfim, então acho que é basicamente isso, gente. Como vocês... Acho que não tem mais nada pra falar sobre essa história aqui, não. Acho que é basicamente isso, né? Se tiver mais algumas coisas por falar, depois eu volto aqui pra vocês no ao vivo. Vou deixar salvo aí no Instagram, quem quiser acompanhar depois. E acho que é isso, né? Tomara que eu não... Eu sempre esqueço algumas coisas às vezes. Mas é isso. Já tem book trailer, acho que eu falei no outro vídeo. Quem quiser, né? Trailer sobre... Mas é trailer com atores. Então, pra quem não gosta de ver imagem, não veja o trailer. Talvez eu faça depois um dia book trailer sem mostrar rosto de personagens para aquelas pessoas que não gostam, né? Mas eu prefiro muito com atores. Fico me sentindo em um filme, meus livros em filme, quem sabe um dia, se Deus quiser. Ou série, que eu amo também. E então, já tem book trailer que eu já fiz. Capa, já tem, né? Já tem essas coisinhas todas aí. Então, acho que é basicamente isso. A hashtag que tá no momento, detetives. 129, acho que histórias sobre detetive. Não entendo muito disso aqui não, porque quando eu clico, não vejo minha história, eu fico procurando minha história. Mas não entendo muito, né? Sobre isso aqui não. Eu achei que mostraria a história, quando eu procuro não acho. Mas nem é nesse, é o outro que fica dizendo que tá no negócio lá. Aí eu nem me empolgo muito, porque eu acho que, tipo, como se fosse o primeiro lugar de leitura ou de lugar na história, sabe? Segundo, terceiro, quarto, 120 por... Só que eu não acho. Então eu não sei direito do que se trata. E acho que é basicamente isso, pessoal. Esse vídeo já deve estar ficando grande. Eu tô tentando lembrar se tem mais alguma coisa, gente. Um outro, eu gosto muito, né, de falar, de botar imagens, alguma coisa que represente personagem ou a história, né? Só que às vezes eu acho que não fica com cara de livro. Por exemplo, eu vi alguns livros aqui que as pessoas colocam nos capítulos só uma pequena imagenzinha assim, e não tão, e acho que meio que preto e branco, ou sei lá, um negócio bonito assim. Depois eu tento mostrar em um livro exemplos. E aí eu achei bem legal. Então, nesse livro aqui, se eu não me engano, eu também coloquei imagens, mas no terceiro livro eu vou tentar fazer assim, pra ficar com cara mais de livro físico, sabe? Mas apesar de que esses meus livros eu gostaria muito que tivesse ilustração, né? Então, mas seria mais complicado, né? Que eu não sei muito escrever rosto de personagem. Mas eu gostaria muito de ilustração. Às vezes não precisa nem ser de personagem, né? Mas algo que tem a ver com a história. Então, se Deus quiser, se fosse publicado, eu ia colocar com ilustração. Por isso que às vezes eu coloco imagem. Que é coisas que eu imagino mais ou menos como seriam as ilustrações do livro. E é isso, basicamente. Ah, os comentários, né? Aí, glória a Deus, lembrei. Não vou mostrar muitos não, mas deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Também com medo de dar spoiler. Mas eu amo ler comentários, gente. Amo interagir com as pessoas que comentam nos livros. Aí, tá vendo? Aqui é a Júlia, que tem deficiência, que eu falei. Essa, se não me engano, que foi a pessoa, a Iselda, que pediu pra eu publicar outro livro. Aí eu falei que ia publicar isso por enquanto. E essa aqui é a que mais aparece, a autora Amizazi. Tá vendo? Todas aqui são autores. Se eu não me engano, foi que eu conheci no grupo de autores cristãos. Tô lendo o livro delas duas, super recomendo. Depois até vou fazer um vídeo indicando livros pra vocês. E aí, ela, né, que mais comenta em várias partes. E o Wattpad, eles podem comentar, por exemplo, eu marco assim, falar dessa frase, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? Alguém já vai aqui, aí comenta somente dessa cena aqui, dessa frase aqui, desse momento, entendeu? Então, às vezes eu me incomodava um pouco porque aí fica muito comentários, porque é cada detalhezinho, cada partezinha de comentário. Aí, às vezes, eu acho que, tipo, quem for famoso não vai conseguir ler todos os comentários. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal, porque a pessoa sabe exatamente de que parte ela quer comentar, né, no Wattpad. Então, essa autora, ela faz isso, ela comenta cada partezinha do livro, e eu amo muito. Mas amo todos os comentários também. Então, bem legal que ela já se empolgou desde cara com a história. E aí ela tá lendo. Ela até fez, se eu não me engano, gente, foi mesmo, ela fez, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. No perfil dela, ela recomenda livros. E aí ela fez resenha sobre o meu livro. Acho que a primeira resenha escrita, meu livro de Deus. Primeira resenha escrita, e eu queria tanto ver isso em alguns dos livros, porque eu vejo, né, muito resenha de livros por aí, e eu amo, então eu fiquei muito feliz, emocionada que teve sobre esse livro. Eu tenho um conto, né, que foi sobre o Herói da Páscoa, o nome do conto, que foi do nada que eu acabei escrevendo esse conto, que foi um desafio, e já até ganhou alguns prêmios, graças a Deus, de concursos assim do Wattpad. Não foi ainda o concurso principal, mas ganhou alguns prêmios. Então lá eu não tenho certeza se alguém também fez resenha, falou do conto, mas então eu só lembrei desse agora no momento que ela fez.
E ela disse que também vai falar no YouTube, que ela tem canal no YouTube igual a mim. Também tem um canal no YouTube. E aí acho que ela vai falar também, acho que quando finalizar a história, né? Que é o mais correto mesmo, falar quando terminou a história. E aí, aqui, indicação de livros. Então, gente, nossa, eu comentei com ela, fiquei tão emocionada, tão feliz, né? E ela, ótima de dar resenhas aqui, tá vendo? Se houver um crime, eu não sou culpado. Só que ela nem me avisou, né? Eu vi por acaso, nem lembro, mas eu achei assim, mas ela tinha que ter me avisado, né, pra eu ver. Mas ainda bem, graças a Deus, eu achei. E aí tá aqui, né, gente, a opinião dela e também falando mais sobre a história. Eu amei essa sinopse que ela fez também sobre a história. Aí eu comentei, né, toda empolgada, feliz, emocionada. E eu super recomendo que vocês sigam ela também, se vocês quiserem, tá? Aí, ó, ela escreve livro também. Tô lendo o livro dela, muito divertido, de romance, muito legal. Toda doidinha ela, meio doida igual a mim. Me identifiquei na hora. E aqui, não lembro se eu vi, acho que eu vi a resposta dela. Vi. E aí, enfim, né? Então ela também, além de escrever livros, ela também divulga livros maravilhosos. A mesma coisa que eu faço. Tô querendo divulgar também o livro dela, vou ver, né? Vou divulgar, mas acho que eu não vou fazer resenha, não. Acho que só vou divulgar a sinopse mesmo. Que eu me desaprendi a fazer resenha, gente. Faz tempo que eu não faço. Mas é isso, aqui são meus outros livros, quem quiser conhecer. Esse livro aqui é fanfic, né? Depois pesquisa quem não entende sobre fanfic, mas esse filme, livro, já existe dessas duas histórias. Então eu fiz continuar como se fosse minha continuação do meu jeito. Então, né, esse aqui é cristão, tem alguns que não são, aí tudo cristão, esse aqui não. Mas até depois que eu me converti, eu coloquei um pouco falando sobre Deus, né? Acho que alguns personagens se aproximam de Deus. Ou já era próximo, não sei, alguma coisa assim, né? Deus sempre esteve na minha vida, né? Sendo cristão, não. Mas muito melhor quando a gente é cristão, né? Aceita Jesus. Então aqui, né? Aí tem minhas histórias também não cristã. Mas também eu sempre fui muito de fazer mistério e ficção. Depois que teve um tempo que eu comecei a fazer romance. Eu nunca conseguia fazer romance. Achava que ia ser chato, mas graças a Deus eu consegui, né? Que foi... Começou aqui também com Fé e Amor, que é uma história cristã. E romance no sentido romântico mesmo. Que foca em dois personagens, aí fica, será que vão ser casal ou não. Então eu fiquei nessa vibe, né? Fiz romance de novo. Aí depois eu voltei agora a fazer mistério de novo, que foi com Se Houver um Crime Eu Não Sou Culpado. Esse aqui tem mistério também, mas também tem romance, é tudo junto misturado praticamente. Então, né? É tudo junto misturado, o nome do meu canal. Então ficou nessa vibe, né? Então, ali também é de época, na verdade. Esse daqui é de época, né? Que eu comecei a fazer de época, me desafiei também, deu ideias, deve ter sido Deus que me inspirou. Então eu acabei fazendo de época, só que eu fico um pouco nervosa, que nem tudo eu sei na época, né? Uma amiga minha, irmã em Cristo aí, que também escreve livros, ela que me ajudou, cristã, me lembrando muita coisa que não tinha naquela época, né, gente? A história tava toda nada a ver com época, depois tive que mudar muita coisa. Tipo, não tinha telefone, um negócio assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Essa aqui é a fanfic mais conhecida e é também a história mais famosa, quantas visualizações curtidas. Também de um filme que eu amava muito, tem livro também. Então eu fiz como se fosse continuação do meu jeito. E aqui, ó, o teste aqui, ó, uma nova história que eu tô escrevendo também. Eu parei do nada, gente. Eu sonho assim, né? Às vezes eu tô escrevendo a história, paro no meio do caminho e eu tenho que continuar, gente, que tava também muito boa. Até uma pessoa que não é cristã tava lendo, gente. Então, amém. Deus vai usando muito aí na escrita pra tocar almas, né? Só que é ateu. Não acredito em Deus. Mesmo assim, não se incomodou de ler a história. Fiquei muito feliz por isso. E esse aqui que eu falei, tá vendo? Esse é um conto. E aí eu não sei se alguém já falou sobre esse conto, alguma resenha, não lembro. E enfim, né? Aí, aqui, ó. Esse é o primeiro e o outro de época é o segundo. E aí tá indo nessa vida, tô indo nessa vida aí, né? No momento é o talento, o dom que Deus me deu. E aí então eu tô escrevendo. E deixando Deus me guiar, né? Gosto bastante. Às vezes eu não só quero ficar assim mesmo, sabe? Anônima, não quero ficar famosa, né? Não é sobre isso. Às vezes eu só quero, sabe? Assim mesmo. E às vezes eu quero muito que fique físico, né? Que tenha minhas mãos, que eu acho incrível. Às vezes eu queria fazer só pra mim. Um físico. E enfim, deixa eu tentar virar. E é isso, pessoas. Basicamente isso. Né? Acabei aproveitando falando dos meus outros livros. @VanessaLove03 tá vendo no meu Wattpad, quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar essas histórias. Até breve, se Deus quiser. Até é bom fazer vídeo aqui, né? Que eu posso gravar muito tempo falando. Eu falo demais. Então, se Deus quiser, depois eu volto aqui falando se eu já finalizei ou não a história, se tem mais alguma coisa pra falar.
sobre esse livro no próximo diário de escrita. Beijos de luz, fiquem com Deus. Se não gostarem de ler, indiquem para quem goste. Tchau. Obrigada aí, Vitor Bahia, que me seguiu, né? Algumas pessoas entram e saem, mas amém. Luana Souza, Brecho Chiqueira. Aqui é mais pra, não é só pra pessoas verem, não. Até pra eu guardar mesmo, que eu gosto. Tchau, tchau.